Bom dia, Brasil, graça e paz e alegria de Deus no seu coração, na sua vida, lar, família. Para quem não me conhece ainda, eu sou o evangelista Alexandre Lima, eu sempre busco trazer uma palavra de Deus para você. Hoje, 88 dias de oração. Para completar 90, falta apenas 2 dias, 89, 90. Então, 3 dias com 12, né? Mas amanhã, a partir de amanhã, 2 dias apenas para terminar esse 7º e último período da campanha de oração, quebra de corrupção no Brasil. Eu creio que Deus ele já tem me respondido as minhas orações, mas eu gostaria de nessa manhã, nesse dia, trazer algumas revelações da parte de Deus. Em Amós 3,7 está escrito assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Todos quanto levantam a mão para Cristo, ou até mesmo todos que têm comunhão com Deus, a Bíblia mesmo ela é revelação divina por meio dos seus servos profetas. Eles profetizaram e os escribas escreveram aquilo que profetizaram, que os profetas profetizaram, e daí temos a Escritura Sagrada, que Deus ele usou cerca de 40 pessoas para escrever, para profetizar a Bíblia Sagrada. E tempos diferentes, locais diferentes, e ela se completa e ela mesmo se interpreta, porque ela é palavra de Deus, é uma revelação escrita. É o que Deus revelou a respeito dos seus feitos, do que faz, de quem Ele é, como Ele é, através das Escrituras Sagradas, e deu aí a Bíblia Sagrada, que é o conjunto de livros. Mas o interessante é que Deus, ele, em Amós, como eu citei, né? Ele, antes de ele fazer qualquer coisa, ele revela. Mas revela a todas as pessoas? Não, revela aqueles que têm vida de oração. Todas as pessoas que aceitam a Cristo no momento depois de Cristo, aceitam a Cristo e vivem uma vida contínua de oração, falando com Deus, Deus traz revelações. Por exemplo disso aqui, eu não busquei, mas Deus colocou no meu coração o propósito da campanha de oração quebra de corrupção no Brasil em 2015. 90 dias de oração, 3 meses seguidos. E por acaso eu estou sentindo de Deus de fazer. E comecei a fazer. Mas no decorrer que eu comecei a fazer essa campanha de oração, eu não busquei. Chegaram para mim vídeos. E um desses vídeos chegou o vídeo de Cindy Jacob. Que ela, na profecia, ela, na igreja da Lagoinha, em Belo Horizonte, ela fala acerca, estou dando ao Brasil uma segunda chance. Aquilo me chamou a atenção. E ela continua dizendo que edificará as casas de oração para todas as nações a partir do Brasil, diz o Senhor. Quando Deus levanta um profeta para falar, ele cumpre o que ele está falando. Chega um momento que o Senhor fala assim: é o meu desejo abater o principado da corrupção e o principado da miséria. Mas essa profecia é direcionada ao Brasil. Estou levantando uma geração pioneira. E o Senhor foi continuando na profecia, falando a respeito do que o Senhor vai fazer no Brasil. E levantar os Joãos Batista nessa nação. Todos que vão profetizar a verdade com coragem, com ousadia, com intrepidez. Seguindo ali como João Batista, preparando o caminho, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então Deus está contando com os João Batista para preparar esse caminho, para preparar o povo, porque Jesus vai voltar. E a profecia é que Deus vai fazer do Brasil uma terra de avivamento, olha, a partir do Brasil. O que me chamou a atenção quando ele fala acerca que estou dando ao Brasil uma segunda chance. Eu interpretei pela misericórdia de Deus, pela colocação do Espírito Santo, me impulsionam a pensar se teve a segunda chance, porque teve a primeira. E qual foi a primeira? Deus me fez entender que foi lá em 1964, que o Senhor deu livramento, a marcha da família com Deus para a liberdade, lá em 1964. O resultado foi Deus dar o livramento através dos militares. Lá, Deus deu esse livramento através dos militares, não permitindo o comunismo, essa ação demoníaca, entrar no Brasil e devastar a nação.
E os militares vieram governando, aí chegou um ponto que os militares tiveram que devolver o governo porque ficaram chamados como golpe militar, golpe militar. E os militares devolveram. Porém que agora eles foram eleitos. Aí o negócio muda. Segunda profecia que chegou a mim foi a do Charles, pastor Charles também. Ele fala que, na profecia dele, ele fala que quando ele viu acerca de Venezuela, um espírito demoníaco que assolava a Venezuela, vê então que o comunismo é uma ação demoníaca, é o império do inferno. E ele começou agora a fazer uma revelação acerca de um povo, né, um povo, um octópodes. E o doutor Enéas, ele teve essa visão que era alguma coisa que destruía o Brasil, destruía a nação, que sugava para poder, para uma nação diferenciada. Eu fiz um comparativo muito comparativo com o que o doutor Enéas falou. E ele vai falando acerca que o Brasil não terá o mesmo destino que a Venezuela. O Senhor revelando, por meio do profeta, que o Brasil não vai ter o mesmo destino. Eu vou fechar a porta, porque esse espírito demoníaco quer entrar no Brasil através da porta da corrupção. E Deus agora ia fechar a porta da corrupção. Que ele ia levantar, ele ia tirar quem estava no poder. Quem estava no poder na época era o Temer. Ia colocar outro no lugar do Temer. Vou remover esse e vou colocar outro no lugar. E Deus colocou quem no lugar? Pois é, Deus colocou o Jair Messias Bolsonaro. Então daí eu já tinha as minhas convicções, porque ele veio com uma fala que desde 2015 eu sempre falei, que conhecereis a verdade vos libertará. Era essa mesma fala que eu vinha, quando eu vi alguma coisa errada, eu sempre, então ele já veio com aquilo. Eu orei a Deus, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, que eu pedia que Deus levantasse um presidente que falasse sobre Deus, que trouxesse Deus para a nação, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus assim fez. Depois eu tive um vídeo, chegou para mim, do indiano Ravi Kandal. E ele vai falando que em 2020, quando fala 2020 é a década, tá? 2020 é a década de 2020. Vai vir o cumprimento nesse período da década de 2020. Então as profecias elas são para o cumprimento agora nessa década de 2020. 21, 22, 23, até 30 é a década de 2020. Então vamos entender aqui. Ele vai falar que o próximo presidente vai ver milagres de Deus. O próximo presidente ele vai declarar milagres de Deus. E ele vai ser o pastor da nação. O Senhor fala a respeito do próximo presidente. Quem foi o próximo presidente em 2000? A profecia dele foi em 2018, antes das eleições. Bom, quem foi que foi eleito em 2018? Pois é. Então todas as profecias ela aponta para quem Deus escolheu para poder estar à frente da nação. Bom, é revelação de Deus. Deus fala, Deus cumpre. A profecia de um pastor francês, escurinho, pretinho, ele começa a falar que ele queria vir em 2018 para falar, mas ele chegou aqui em 2019 e ele, numa entrevista ele fala que o senhor Jair Messias é Cyrus no Brasil. Ele fala uma comparação de Cyrus no Brasil. Quem não conhece a história de Cyrus, é só olhar Isaías 45 que vai ver que Isaías profetizou acerca do rei Ciro, do imperador Ciro, antes do seu nascimento. Olha que legal. Antes do nascimento. Ele não era nem nascido e houve a profecia. Então parece que assim, pô, isso aí não sem sentido nenhum, né? Não parece ter sentido nenhum. Mas quando aconteceu que foi levantado um imperador Ciro, chegou o tempo, aí apresentaram para ele o que ele tinha que fazer. Desse jeito. Então quando Deus fala, Deus cumpre o seu propósito. Deus usou a missionária Camila, que é brasileira, para falar a respeito do tempo do avivamento que os crentes iam orar. O que aconteceu em 2020 foi o que mais crente fez, foi orar. Né? Crente orando nas praças. E chegou um tempo que ela fala assim, você vai ver ela saindo de baixo e indo para o topo da lista. Eu entendi que é o Brasil. O Brasil estava lá embaixo no buraco e está indo para o topo da lista economicamente falando. Então, Deus está trazendo ao Brasil o avivamento e a prosperidade. Agora fica a critério daquele que estiver ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, entenda que Deus tem propósito no Brasil. Deus vai guardar a nação brasileira, porque Deus tem propósito de fazer do Brasil um instrumento em suas mãos. É Deus que falou, é Deus que revelou. Billy Graham
ele mostrei numa foto, ele falando a respeito da bandeira do Brasil, que através da nação brasileira ia vir o avivamento nos últimos dias. Então, é momento de alegrar, é momento de alegria. Fique com essa palavra, se gostou do vídeo, compartilha e até o próximo vídeo. Graça e paz.